A decisão não vai ser minha, não vai ser sua. Nós somos 2 votos apenas. Todo o Flamengo vai decidir. O Flamengo não é meu nem seu. O Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, antenado. E olha só, torcemos sem parar também pela construção do estádio do Mengão, né? O estádio que promete aí revolucionar o futebol brasileiro, ser o maior estádio da América do Sul, até mesmo da América Latina, né? Talvez seja maior do que o Estádio Azteca lá no México. Enfim, e, cara, tá perto do Flamengo comprar o terreno. A notícia que a gente tem é essa. Vamos passar para você. Tivemos notícias também envolvendo reuniões do Conselho Deliberativo do Flamengo. Será que o Flamengo vai virar SAF para a construção do estádio? Tem essa ideia do Landim, né, e seus pares na diretoria do Flamengo, que muita gente no Conselho Deliberativo do Flamengo é contrária, né, de vender ali 25% a 30% do Flamengo, dos ativos do Flamengo mesmo, se tornando uma SAF para construir o estádio. Isso é um modelo muito parecido até com o Bayern de Munique. E você deve saber que o Landim esteve lá em Munique, né, no estádio do Bayern, na Allianz Arena, para ver, conhecer melhor, e é um modelo que ele se inspira. Então vamos trazer as notícias aqui, por mais que você diga, antenado, mas sempre que o Flamengo tá mal, sempre vem essa história de estádio e nunca sai nada do papel. Mas cara, o Flamengo assinou um termo de confidencialidade, né? Em fevereiro desse ano, melhor dizendo, é um documento que proíbe o clube de divulgar documentos que falem sobre o terreno do gasômetro, que é exatamente onde o Flamengo quer construir o estádio. Mas muito bem, vamos às notícias. E o ideal realmente, como já vem dizendo aí Fabrício Kika, né, do Mundo na Bola, um cara que entende muito, fez um estudo muito amplo aí de estádios de futebol mundo afora aí, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente, na verdade já vinha dizendo isso antes, o estádio do Flamengo tem que ser o mais barato possível, o melhor custo-benefício possível. E como o Landim mesmo vem falando, tem que ser um estádio de futebol. Essa coisa de arena multiuso, não sei o quê. Se você faz um estádio mais barato possível, você não precisa fazer shows e não sei o quê, milhões de coisas para sustentar o estádio. O Flamengo já tem dinheiro por si só, ainda mais se for fazer uma SAF, né, vendendo ali 30%. O Flamengo pode e deve se inspirar em estádios baratos, como o próprio Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol. Mas aí você vai me dizer, pô, mas o estádio do Peñarol cabe 45 mil pessoas. Sim, antenado, mas não estou falando que precisa ser essa capacidade, não precisa ser para 45 mil pessoas. Pode ser para 100 mil, mas ser do mesmo estilo. Um estádio simples, barato e com muita pressão, que seja um caldeirão com arquibancadas muito próximas ao campo, inclinadas e com uma acústica realmente estrondosa para fazer muita pressão nos adversários quando jogarem contra o Flamengo. Não é isso? O Flamengo precisa ter o seu estádio, o Flamengo que deve arrecadar aí de novo, mesmo sem que ser campeão de nada em 2023, algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou seja, o Flamengo nesse aspecto aí de gestão financeira decola, né? Voa muito alto, muito mais alto do que todos os seus rivais aqui, pelo menos no Brasil e também na América do Sul. Então vamos lá, vamos às notícias aqui, falando então da reunião que aconteceu na última quarta-feira, né? Entre o presidente Rodolfo Landim e Sérgio Bini, que é vice-presidente de fundos de investimento da Caixa, além de alguns assessores e advogados. A reunião aconteceu no escritório da Caixa no Rio de Janeiro, aqui no Rio. O Flamengo informou que quer comprar o terreno, que pode ser pago à vista ou parcelado. O terreno foi avaliado em 250 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, 250 milhões de reais dá em torno ali, mais ou menos de uns 40, 50 milhões de euros. Seria um grande jogador que o Flamengo contrataria, né? Vamos dizer assim, um jogador padrão europeu que, mesmo assim, mesmo na Europa, vários clubes da primeira prateleira contratam jogadores ali de 80, 90, 100 milhões de euros. Isso aí seria mais ou menos um jogador aí de 40, 50 milhões de euros. Enfim, uma pessoa que participou da reunião afirma que a situação financeira do clube é boa e que o faturamento desse ano, como eu falei aqui, será de pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais. No encontro, as partes combinaram uma nova reunião para continuar com as negociações. Foi sugerido ao Flamengo apresentar um documento, tudo tem que ser documentado, né? Com as intenções do clube. Carlos Vieira, presidente da Caixa, novo presidente da Caixa, né, que assumiu há pouco tempo, já deixou claro que pode seguir com o projeto de construção do estádio se o negócio for bom para o banco.
a gente aqui, vamos juntar aqui, né, as pecinhas do quebra-cabeças, né? Lembrando que o Flamengo concedeu títulos de sócio honorário ou sócios honorários para o presidente da Câmara lá no Congresso Nacional, né? Quem é? O deputado Arthur Lira, não é isso? E o deputado Arthur Lira teve muita participação nessa indicação aí do novo presidente da Caixa, o Carlos Vieira. Você vê que é tudo política e politicagem, né, meus amigos? Não tem jeito. E também concedeu o título de sócio honorário a Paulo Roberto Barroso, presidente do STF. Será que tem alguma coisa a ver também? Provavelmente, né? Landim não vai dar ponto sem nó. E aí, meus amigos, o Rodolfo Landim, como eu disse aqui, presidente do Flamengo, e a atual diretoria do Flamengo defendem essa questão da SAF no estilo do Bayern, né? Vale lembrar que o Bayern de Munique, 70% das ações são do próprio Bayern, são do clube associativo, e os outros 25% são divididos por 3 empresas. A própria Allianz, né, que dá nome ao estádio, Allianz Arena, tem também a Audi e a Adidas, que é a patrocinadora, fornecedora de material esportivo do clube há décadas, né? Enfim, é isso. O Flamengo sonha em fazer alguma coisa parecida, mas muita gente acha que não precisa. O conselho diz que não precisa. Mas se o Flamengo, de alguma forma, não fizer algo parecido, vai se endividar, né, para construir o estádio. Lembrando, como eu falei, só o terreno será por volta de 250 milhões de euros, fora a construção do estádio. Se a gente for pegar como referência, como eu falei lá antes, o campeão del siglo, que é o do Peñarol, que custou 40 milhões de dólares, hoje ali em torno de 200 milhões de reais, na época era 160, alguma coisa assim. Claro, é um estádio menor, né? O Flamengo quer construir um estádio para 100 mil pessoas ou mais. A gente pode pegar a proporção e botar isso que uns 80 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, que seria aí já uns 500, 600 milhões de reais. Você vê que somando com a compra do terreno, isso já dá quase 1 bilhão de reais. Ah, mas o Flamengo arrecada 1 bilhão e 300. Sim, mas o Flamengo tem todas as questões do clube, né, para pagar, não só do futebol profissional, da base e tudo, né? Todas as despesas anuais que o Flamengo precisa pagar. O Flamengo não pode deixar de pagar tudo para construir só estádio. E também talvez não seja o ideal se endividar, né? Ah, mas se for um endividamento a perder de vista por 20, 30 anos, o Flamengo tem crédito? Sim, pode ser. Por isso que está sendo discutido isso no Conselho e é uma grande discussão mesmo. Ainda eu, pelo menos, não tenho opinião formada, né? Se seria bom para o Flamengo vender, depende também de quem forem as empresas, né? Quais forem essas empresas que vão comprar esses 30%, 25% a 30% do Flamengo. Se for, por exemplo, o banco que patrocina o Flamengo, aquele banco BRB lá de Brasília, poderia ser os dois já são parceiros mesmo, o Flamengo já tem um percentual no próprio banco lá, poderia ser a própria Adidas, poderia ser outra empresa aí que a gente não conhece, enfim, isso tudo está em aberto. Agora, o temor do Flamengo, né, do torcedor do Flamengo de ter um John Textor, de ter uma 777, isso o Landim rechaçou. O Landim rechaçou, cara, olha só. Ao defender a SAF no Flamengo, em reunião no Conselho Deliberativo do clube, Rodolfo Landim critica as SAFs do Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Lembrando que o Vasco vendeu 70% dos seus ativos para a 777, o Cruzeiro vendeu 90% para Ronaldo e seu grupo, e o Botafogo vendeu 90% também para John Textor, né? E a Eagle Football, que representa ali o John Textor, né? E aí o Landim falou o seguinte aqui, abre aspas para Rodolfo Landim. Se você vende uma parcela minoritária, você não está fazendo o que o Vasco fez, que agora o Pedrinho está falando lá que quer rediscutir o contrato, porque fala que o Vasco indica 2 conselheiros e a 777 indica 5. Isso para o conselho da SAF, né, que é diferente do conselho do Vasco Associação. Então, todos os administradores do Vasco são indicados pela 777. A voz do Vasco dentro da SAF é quase nenhuma, assim como do Botafogo, nenhuma, assim como a do Cruzeiro, nenhuma. Isso aí está coberto de razão Rodolfo Landim, né? E é o temor que aconteça isso no Flamengo. E ele completou aqui, ó. Na verdade, o conselheiro rebateu. Eu não quero nunca que o John Textor seja dono do Flamengo. E aí o Landim completou. E não será, não será. Pode deixar que a gente tomou conta do Flamengo para não ter que vender
ele na Bacia das Almas, como o Botafogo e Vasco fizeram. E sem dúvida o Flamengo hoje é um clube super saudável, o Flamengo é um clube bilionário, super bem administrado financeiramente, né, com dívidas ali irrisórias na casa dos 250 milhões de reais e um faturamento, como eu falei aqui, que provavelmente vai bater de novo 1 bilhão e 300 milhões, né? E aí, para terminar o papo lá do conselheiro com o Landim, né? Não acredito em nada disso, o Flamengo não precisa de nenhuma SAF. Aí o Landim falou, você pode acreditar ou não, mas é uma discussão que no futuro poderemos ter com todos os sócios. A decisão não vai ser minha, não vai ser sua. Nós somos 2 votos apenas. Todo o Flamengo vai decidir. O Flamengo não é meu nem seu. O Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube. Aí ele deu uma banana para a torcida, né? Dizendo que o Flamengo é dos sócios. Na verdade, quem decide mesmo são os sócios, né? São sócios, são os caras que podem ser votados, né? Eles podem ser votados e podem votar aí no Estatuto do Flamengo, nas coisas que podem acontecer ou não no Flamengo, no rumo do Flamengo. Então, é uma conversa muito interessante aqui, né? É um debate muito interessante se o Flamengo pode ou deve ou não virar SAF para construir o estádio. Porque tem muitos... é uma coisa que vai além, antenado. Porque assim, o Flamengo vende lá 25% a 30% como Bayern, mas quais contrapartidas esses acionistas que vão comprar essa parte minoritária vão querer? Né? E o que eles vão fazer pelo Flamengo além desse aporte inicial? Será que eles vão querer sempre esse lucro que o Flamengo vai dar, pelo menos 25% a 30% vai ser sempre para eles? Enfim, eles vão querer uma parte no estádio? Tem muitas possibilidades que, enfim, eu mesmo não estou nem preparado para discutir isso mais a fundo. Mas a gente pode e deve entrevistar, perguntar para a galera que esteja sim preparada para isso. Beleza, antenado? Deixa aqui nos comentários o que você acha. O Flamengo deve virar SAF ou não? Tem que ser um estádio igual o campeão del siglo? Tem que ser um estádio ali realmente barato? Dá sua opinião aqui e a gente vai se falando. Torcemos sem parar, hein? Antenados da jogada que torcemos sem parar. Valeu, fui!